Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura proposta pela nossa igreja para esta terça-feira da quinta semana da Quaresma. Ela se encontra lá em Números, capítulo 21, versículo de 4 a 9, que diz assim: Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do monte Or, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito? Para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo deste alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falamos contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós a serpente. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, portanto, uma serpente de bronze e colocou-a como um sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Amado irmão, amada irmã, a primeira coisa que nós precisamos refletir sobre o povo de Israel, que também é uma característica muitas vezes nossa, é de viver uma vida de murmuração. Reclamamos demais e não valorizamos muitas vezes o que Deus tem feito conosco. Por que eu estou comentando isso? Porque é isso que está mostrando aqui pra gente no versículo 4 e no versículo 5. Deus havia libertado o povo da escravidão do Egito e eles estão a reclamar, porque o alimento é repetitivo, porque eles não aguentam mais estarem daquela forma. Então eles começam a esquecer aquilo que Deus fez. E aí é interessante, é claro que aqui nós estamos dentro de um contexto muito mais profundo, porque na teologia da época, quando foi escrito esse texto, você tem uma ideia de uma teologia da retribuição, um Deus que castiga. Então o povo reclama, Deus vem lá e castiga, né? Isso reflete uma compreensão daquele tempo. Porém, é interessante uma reflexão que a gente pode perceber é que Deus ele tem controle sobre toda a nossa vida. É isso que a gente pode trazer. E muitas vezes as provações, elas aparecem na nossa vida para que nós possamos valorizar o tempo presente. Para que nós possamos valorizar aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já nos deu, né? Porque muitas vezes a gente começa a esquecer. Surge em nós quase que uma amnésia, entende? Surge em nós um esquecimento. A gente esquece aquilo que Deus fez conosco. E isso é demasiadamente complicado, né? Então, coloquemos na nossa cabeça, Deus ele não deixou o mundo ao léu. Muitas vezes a mão do Senhor vem mudando algumas realidades para ver se nos desperta das nossas realidades. Só que eu quero chamar a atenção para o finalzinho do texto, porque é nesse contexto que essa leitura foi colocada, nessa reta final da Quaresma, porque nós estamos nos preparando já para a paixão do Senhor. E o que acontece? É quando a gente percebe esse texto colocando a serpente de bronze, né, colocada no alto, e quem olhasse para ela era curado. No Evangelho de João, no capítulo 3, é falado sobre essa serpente e disse que ela é um sinal. Ela é o sinal do Cristo que uma hora vai ser erguido na cruz. Então, na verdade, a gente pode fazer essa releitura, né, cristológica. Essa serpente era sinal de algo muito mais profundo, daquele que nos curaria de todos os males e do pior de todos eles, que é o pecado. Com efeito, o pior de todo mal é o pecado, porque é o pecado que nos afasta de Deus. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Espero que você tenha entendido bem essa leitura e convido você a refletir. Será que nós estamos murmurando demais? Estamos esquecendo do que Deus fez conosco? Reflita sobre isso. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, que vai ao ar daqui a 1 hora aqui no canal. Até lá!